Olá pessoal, mais um conteúdo aqui de nono ano e agora nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela nem sempre foi chamada de Primeira Guerra Mundial, né? Ela era chamada de a Grande Guerra, a Grande Guerra. Por quê? Porque não tinha segunda, então não fazia sentido chamá-la de primeira, né? Então ela só foi chamada de Primeira Guerra Mundial depois do acontecimento da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918 e envolveu praticamente todos os países da Europa e mais alguns de outros continentes. Por isso era chamada de Guerra Mundial. Muito bem. Outro apelido também que dão para essa guerra é a guerra para acabar com todas as outras guerras. Olha só, interessante, né? Isso por quê? Porque naquela época haviam muitos conflitos, pequenos conflitos entre as nações europeias. Mas esses conflitos, esses pequenos conflitos não aconteciam na Europa, aconteciam em lugares distantes, na Ásia e na África. E por quê? Porque essas regiões, né, a Ásia e a África, elas estavam sob domínio das nações europeias, principalmente daquelas nações mais industrializadas, mais desenvolvidas economicamente. A isso nós damos o nome de imperialismo, né? Já estudamos imperialismo. O imperialismo nada mais é do que a dominação econômica, política ou militar de uma nação desenvolvida sobre uma região ou um país que não é tão desenvolvido assim, certo? Então, o imperialismo foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial, porque o imperialismo fez com que essas nações europeias dominassem outras regiões e entraram em conflito entre si. As próprias nações europeias entraram em conflito entre si porque várias nações às vezes queriam dominar uma mesma região. Então aconteciam várias pequenas guerras, pequenos conflitos. Por isso a Grande Guerra também é chamada de a guerra para acabar com todas as guerras. Beleza? Então, esse imperialismo, ele foi uma das principais causas, se não a principal causa da Primeira Guerra Mundial, porque essas nações europeias, né, elas acabaram entrando em conflito entre si, conflito de interesses entre si, e acabou causando a Primeira Guerra Mundial. Outro fator que é também considerado uma das causas da Primeira Guerra Mundial é o nacionalismo. Nacionalismo. Olha só, o nacionalismo é aquela valorização extremada, né, da sua nação, do sentimento nacionalista, patriótico e tal. E isso estava muito acentuado naquela época. Principalmente na França. A França tinha esse sentimento patriótico muito exagerado, né, por conta de uma derrota que a França havia sofrido alguns anos antes para a Prússia. Prússia, olha esse país, Prússia. Prússia nada mais era do que a Alemanha, certo? Antes de se tornar a Alemanha um país, um estado unificado, a Alemanha era uma união de vários territórios, de vários reinos, e o principal deles era a Prússia. Por isso a Prússia, né? Às vezes a gente fala Prússia se referindo aos alemães, beleza? A França perdeu uma guerra para a Prússia, guerra franco-prussiana, e tinha esse sentimento de revanchismo, é o que a gente chama de revanchismo francês, que os franceses queriam uma revanche contra a Alemanha, beleza? Também no nacionalismo nós temos o pan-germanismo, que é a união de todos os países e interesses dos povos germânicos, né, que inclui a Alemanha, a Áustria e aquela região ali da América Central, da Europa Central. E nós temos também o pan-eslavismo, que são as nações, né, de origem eslava, a Rússia, a Sérvia, né, esses países de origem eslava. Vamos lembrar que a Sérvia, a Bósnia, todos aqueles países, aqueles pequenos países ali da Europa Central, eles estavam todos reunidos dentro de um grande reino. Às vezes eles eram eslavos, mas estavam sendo dominados por um povo germânico, os austríacos, o Império Austro-Húngaro, beleza? Que foi um dos maiores impérios da Europa. Então essa era a situação. Nós tínhamos nações explorando outras nações, né? Nós tínhamos disputas entre as nações europeias, nós tínhamos ali sentimento nacionalista, então era um barril de pólvora prestes a explodir, beleza? No entanto, esse período foi chamado de paz armada,
Por que paz armada? Porque estavam em paz, não estavam em guerra, mas todos sabiam que uma hora ou outra uma guerra, um grande confronto, um grande conflito iria surgir. Por isso é chamado de paz armada. E durante o período da paz armada nós temos duas características muito importantes. Primeiro, é que esses países estavam se preparando para a guerra, correndo atrás de produzir armas, fabricar armas. Essa produção de armas é chamada de corrida armamentista. Eles estavam em paz, mas estavam produzindo cada vez mais armas. Para quê? Porque sabiam que iam usar isso uma hora ou outra. A segunda característica da paz armada é a questão que eles estavam fazendo alianças, né? Alianças de paz ou alianças de defesa ou de ataque, né? Alianças. Esse período é chamado de período da política de alianças. Os países estavam se aliançando, estavam se preparando para um possível ataque. Então aquela coisa assim, se ele é meu inimigo, o inimigo dele é meu amigo, né? Aquela brincadeira que a gente faz, que mexeu com ele e mexeu comigo, esse tipo de coisa. Então era esse tipo de aliança que eles estavam fazendo, ok? Esse grande império chamado Império Austro-Húngaro, onde hoje é a Áustria e vários outros países da Europa, esse Império Austro-Húngaro ele estava dominando essa região há muito tempo, No entanto, havia alguns movimentos contrários a essa dominação, né? E foi um desses movimentos que acabou dando início à Primeira Guerra Mundial, não intencionalmente, mas de fato foi. Havia um movimento chamado Movimento Mão Negra, que era composto por jovens, né, da Sérvia, jovens sérvios, da Bósnia, né, e um integrante desse grupo, um carinha chamado Gavrilo Principi, Gavrilo Principi, é um jovem estudante de 18 anos, ele pegou uma arma e atirou no príncipe do Império Austro-Húngaro, no herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Num cara chamado Francisco Ferdinando. E esse acontecimento, ele foi preso, foi julgado, ficou lá na cadeia muito tempo e tal, mas esse acontecimento serviu para que as nações declarassem guerra. Porque a partir daquele momento o Império Austro-Húngaro, como foi um movimento de um sérvio, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. E a Sérvia era uma nação eslava aliada da Rússia. A Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro era germânico, aliado da Alemanha. A Alemanha então declarou guerra à Rússia, e a Rússia era amiga de quem? Amiga da Inglaterra. Aí a Inglaterra declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, e aí entrou a França, e aí entrou um monte de gente, e aí virou a Guerra Mundial. Dá para entender o que foi a política de alianças? É aquela coisa, mexeu com ele, mexeu comigo, né? O professor Marcão é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Esse tipo de coisa. Essa foi a política de alianças. Por isso, a Primeira Guerra Mundial, ela se tornou mundial, né? Porque ela envolveu vários países, tranquilo? Então vamos lá. Essa Guerra Mundial, ela reuniu vários países, mas ela tinha os países líderes, né, aqueles principais. E nós tínhamos dois grupos. O grupo da Aliança, que era liderado pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco, né? Esses três grandes impérios, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco. Do outro lado nós tínhamos a Entente, que era liderada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Há de se entender uma coisa, como eu disse para vocês, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 até 1918. E em 1917 acontece uma coisa muito interessante. A Rússia sai da guerra por conta de acontecimentos internos, que a gente vai ver a Revolução Russa, e entra os Estados Unidos da América, certo? Então 1917 é um ano marcante para a Primeira Guerra Mundial, com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. Essa guerra, esse grande conflito, ele é marcado por três fases. A primeira fase, guerra de movimento, né, onde as nações estão se preparando para a guerra, estão invadindo territórios, a guerra é em movimento.
A segunda fase, que é a mais violenta, né, chamada Guerra de Trincheiras, que aí os exércitos não tem mais, exército A e exército B. Eles vão em movimento, chega um ponto que eles se chocam. A igualdade de forças era tão grande que eles não conseguiam avançar, né? Nenhum nem outro conseguia vencer. Então eles ficavam parados, estagnados. Então eles cavavam trincheiras, que são buracos no chão, e ficavam ali escondidos durante meses, né? Depois pesquisa lá, Guerra de Trincheiras, fotos sobre guerras de trincheiras, imagens, você vai ver que era uma coisa terrível. A gente já viu isso aí, beleza? Bom, o que acontece? Essa foi a segunda fase. Só que em 1917, com a entrada dos Estados Unidos, que entrou na guerra, né, com grande força e já com as outras nações já cansadas, já estressadas por causa da guerra, já tinham gastado muito material, já tinham morrido muita gente, os Estados Unidos entra novinho em folha na guerra. E aí ele dá uma nova fase nessa guerra, a fase de novo movimento, que é marcada pelo avanço das forças da Entente, né, da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, beleza? E aí, em novembro de 1918, a guerra chega ao fim. A guerra chega ao fim com a vitória da Entente, né, liderados pela Inglaterra, França e Estados Unidos, e com a derrota da Alemanha, beleza? Como grande consequência dessa guerra, nós tivemos aí milhões e milhões e milhões de mortos e o fim de grandes impérios, né? Chegou ao fim o Império Austríaco, chegou ao fim o Império Alemão, acabou a monarquia na Alemanha e eles proclamaram a República, né? Depois chegou ao fim o Império Turco, que fragmentou, surgiu vários países, né? Então mudou o mapa, né? Surgiram vários países, outros foram extintos, foram anexados por outros territórios e tal. Então, como consequência, houve uma transformação muito grande na geografia da Europa. Houve mudanças das fronteiras e tal, milhões de mortos e, evidentemente, o fracasso das ideias imperialistas, né, que causaram essa grande guerra. Mas a principal consequência, a gente pode dizer o seguinte, que uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão econômica dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência militar e econômica do século XX, beleza? Foi a grande vencedora, o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos e a sua economia liberal, beleza? Um abraço, até mais.